Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Botafogo, torcedora do Botafogo. Tudo bem, gente? Espero que sim. Vamos falar neste vídeo sobre o Diego Hernandes. Diego Hernandes é o novo reforço do Glorioso, jogador contratado junto ao Montevideo Wanderers do Uruguai, mas que infelizmente chega apenas para a próxima janela. Sua liberação junto ao Boêmio de Montevideo acontecerá a partir de maio e o jogador vai se integrar ao Botafogo a partir de julho, né? Começo de julho, quando teremos a próxima janela de transferência aqui a Internacional. Bom, falamos então sobre a qualidade desse jogador. Outro ponto também sobre essa contratação que eu quero tratar com vocês aqui. Mas antes disso, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da 1xBet, tá? E essa dica é para você que curte mesmo uma aposta esportiva, né? Porque a aposta esportiva não é para qualquer um, é para quem curte mesmo. É importante também fazer aposta com cautela, mas para você que curte uma aposta, eu deixo a dica da 1xBet, porque se trata de uma gigante mundial bookmaker, né, gente? É casa de aposta gigantesca, é muito importante nessa hora que você mire nesse ponto aí, né? Na grandeza da casa de aposta, porque quanto mais ela for enorme, mais ela vai te... não vai te enrolar, né? No caso da 1xBet, é uma casa de aposta gigante, né? Mundialmente gigantesca, mas que também trata você com muito respeito, trata você como um consumidor. Tem algumas aí que nem ligam muito para você, só quer saber do seu dinheiro. Todas elas querem saber do seu dinheiro, mas a 1xBet te trata realmente com muito respeito. Se você ganhar uma boa soma ali, você pedir o saque, imediatamente você vai receber sem nenhuma burocracia, ao contrário de inúmeras outras casas de aposta, né? Bom, as cotações também são muito interessantes, sempre muito altas, né? Dessa casa de aposta que patrocina equipes como Liverpool, Barcelona e inúmeras outras, assim como grandes competições pelo mundo afora, né? Então, se você curte uma aposta esportiva, eu deixo o link que está na descrição deste vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar lá na 1xBet, né? Se você já é cadastrado usando esse link aqui do canal, use e abuse de apostar pela 1xBet, que isso também notifica para eles que vale a pena investir aqui no canal do Jorge Novaes. Mas para tanto, gente, para tanto, se você vai se inscrever, se você já é inscrito, entenda, olha, quando você se inscrever lá, use o código promocional ONEXJOSA, porque é o código identificador que vai mostrar para eles por que você chegou lá no canal, lá na casa de apostas, né? E aí eles vão, evidentemente, valorizar aqui o nosso trabalho. Eu vou deixar uma dica aqui para você de 4 jogos para você que quer ganhar dinheiro, 4 jogos. Eu tenho deixado essas dicas aí, o pessoal tá ganhando muito dinheiro com essas dicas aí. Exceto na semana passada, teve uma vez aí que o pessoal não ganhou muito dinheiro não, mas em geral tá ganhando muito dinheiro. Tem um amigo meu que já ganhou 16 vezes seguidas com essas dicas aí dos jogos que eu tô falando aqui. Não são aleatórios, são jogos que a casa de aposta valoriza mais, tem mais dinheiro ali, né? Toda a atenção está voltada, então é muito importante você se ligar nesses jogos aí. Primeiro deles, pode até marcar aí, pega um papel e uma caneta e anota aí, pode até fazer uma combinada desses jogos aí, ó. Lá na Inglaterra, teremos amanhã o Liverpool, gente, contra a equipe do Chelsea. Na verdade, o Chelsea contra o Liverpool, o Chelsea na pressão aí, problema com o técnico, né? E o Liverpool também depois do último resultado, a goleada que sofreu, enfim, a coisa não tá nada boa. Não tá nada boa para o Liverpool, nem para o Chelsea. É um jogo que vai jogar pressão, né, para os dois aí, e é muito provável que saia muitos gols nessa partida. Eu acredito que vai sair nesse jogo mais de 2 gols, né? Mais de 2 gols, com certeza, nesse jogo aí. É a minha dica para você fazer essa aposta. Pela Sul-Americana, 3 jogos aí, né? Pela Sul-Americana, na verdade, 3 jogos aí interessantes, ó. Primeiro, o Inter, gente, o Inter vai jogar, no caso da Libertadores, né? O Inter vai jogar contra o Independiente Medellín, lá na Colômbia, lá em Medellín, né? Mesmo sendo na Colômbia, o Inter tem condição de conseguir um bom resultado. Eu diria pra você que é empate ou vitória do Inter nesse jogo aí. Internacional contra o Independiente Medellín, chamado DIN, lá na Colômbia, pra mim, é empate ou vitória do Inter. Atlético Paranaense vai jogar contra a Aliança Lima, na Baixada Paranaense, na Baixada Curitibana, né? A chamada Arena da Baixada, e não tem jeito, né, gente? O Atlético deve vencer esse jogo aí. Santos e Blooming, na verdade Blooming contra o Santos, é o time da Bolívia contra o Santos, o confronto de 2 equipes neste momento horríveis, é isso mesmo, o Blooming está num momento horrível, o Santos também, nem se fala, é o jogo difícil, né, enfim, na minha opinião, nesse jogo aí, vai sair pelo menos 2 gols, não mais que isso, então você coloca aí, aqui no mínimo sai 2 gols, tá? Mas também não coloca mais que isso. No mínimo 2 gols vão ser nessa partida aí. Essas são minhas dicas pra você nessa casa de aposta aí, a 1xBet, tá bom, gente? Então vou falar agora sobre o Diego Hernandes, né? Que é o jogador do Botafogo aí, né? Que o Botafogo contratou. O primeiro ponto que eu quero destacar com vocês aqui é o fato de que está se falando, né, nas redes sociais que o Botafogo se esforçou
mas não conseguiu a liberação do jogador, né? O Botafogo se cansou também e não conseguiu a liberação do jogador, que a equipe do Boêmio fez jogo duro ali e tal, não vamos liberar mesmo, tal, não tem essa não, essa parada quem manda aqui somos nós, tal, ou seja, o pessoal lá do Wanderers bancou de machão lá e não conseguiu mesmo, e conseguiu mesmo não liberar o jogador, e o Botafogo infelizmente só vai contar com o Hernandes a partir de julho, né? Meus amigos, a gente tem que parar de aceitar essas narrativas, né? Temos que parar de aceitar. Você que torce para o Botafogo, você torcedor do Botafogo, tem que parar de aceitar narrativas como essa aí. Essa narrativa, ela é passapanista em relação à gestão do seu texto. É isso mesmo. A SAF do Botafogo, no momento, em vários aspectos, é uma vergonha, gente. É vergonhosa. Que história é essa de que não liberou o jogador? Eu conheço muito bem a equipe lá de Montevidéu. Eu conheço muito bem como é que as coisas acontecem lá no Wanderers. Eu sei muito bem das coisas de lá, dessa equipe. E eu digo pra vocês, sinceramente, que o problema não foi porque o Boêmio bancou ali, né, o pé e falou, não vamos liberar o jogador. O problema passou por grana, simplesmente por dinheiro, tá? E eu vou dizer mais pra vocês aí, quando a gente fala passou por dinheiro, a gente tá falando, por exemplo, em coisa de 200 mil, né? Mas não foi não, Josa. Vão por mim, meus amigos, é isso. 250 mil dólares, você conseguiria liberar o jogador imediatamente. Foi questão de dinheiro. E aí eu fico pensando, né? Qual é a prioridade realmente do Textor para o Botafogo, né? O Textor não quer transformar o Botafogo numa equipe competitiva. A equipe está precisando de muitos reforços, está precisando se fortalecer para a temporada de 2023, está precisando de um bom time para Sul-Americana, também para disputar o Brasileiro. Mas parece que não tem tanta prioridade assim, né? A abordagem é sempre essa, tal, de que, enfim, tem que bancar o valor, não pode ser um valor maior, né? Também não vai atrás de grandes jogadores, só jogadores que são promessas, né? Jogadores que, enfim, raramente se olha para um jogador aí mais tarimbado. Claro que a promessa ela é muito bem-vinda, é muito interessante, e acho que se o clube fizer tudo direitinho, pode perfeitamente ganhar muito com isso. Agora, também não tem a contratação de nenhum jogador monstro, assim, nenhum jogador. Cadê o Matheus Pereira, por exemplo, que o Botafogo se interessou lá no ano passado e não conseguiu contratar até agora, né? Um camisa 10 ali de excelência, no caso, né? Por que não contratar o Matheus Pereira, né? Por que não buscar um jogador desse naipe aí, né? Não. Então são as apostas. Aí você vai buscar as apostas, elas têm que ser muito baratas, têm que ser muito em conta, porque senão, né? Enfim, é como se não tivesse dinheiro, né? É como se a SAF do Botafogo fosse pobre, é como se o seu Textor fosse pobre. Ele já falou que ele tem mais dinheiro que o Barcelona. Não foi eu que estou falando isso. Não sou eu que estou falando isso, foi ele que disse isso, né? Então, na verdade, assim, a contratação do jogador, né, poderia ter acontecido, né, para ele chegar agora, imediatamente, ao Glorioso e não a partir do meio do ano. Então aí, ponto negativo para o seu Textor. Né? E passar de novo, né? De novo. Aí vem essa coisa de que a culpa é dos uruguaios, daqui não é do Uruguai, gente. A culpa é do Textor que não quis colocar mais dinheiro nessa parada aí. E digo pra vocês, não ia ser muito mais de 200 mil, né? Mas Josa, é muito dinheiro e tal. E a prioridade do Botafogo? Que se dane o dinheiro do Textor, gente. Que se dane o dinheiro do Textor, até porque ele gera desconfiança em todo mundo de que ele quer ganhar dinheiro, muito dinheiro, com essas transferências para a Europa, caso uma dessas promessas acabe dando certo. Né? Você que torce para o Botafogo, você que é torcedora ou torcedor do Fogão, para aí de se preocupar com o dinheiro do Textor. Ele tinha obrigação de colocar mais dinheiro. Essa é a verdade, né? Enfim, então tem um erro aí que a gente precisa, na verdade, considerar. Agora falando sobre as características do jogador, o Diego Hernandes. É bom jogador. É muito bom jogador, é uma promessa, né? É um jogador que tem futuro na seleção do Uruguai. É um canhoto que atua pelo setor. O pessoal fala que ele é ponta esquerda, ele é ponta direita e ponta esquerda, tá, gente? Ele joga nos dois lados do campo, tanto no lado direito como no lado esquerdo, e joga com a mesma condição em ambos os lados. Pelo setor direito, é o cara que vai muito ao fundo do campo, né? Vai muito ao fundo do campo, apesar de ser um jogador de pé canhoto, né? Vai ao fundo do campo. Pelo lado esquerdo, ainda mais. Também vai muito ao fundo do campo e faz cruzamento. Quando ele está ali naquele setor, ele entra muito na área, inclusive, né? Procurando situação ali para fazer um passe, uma situação mais favorável para fazer o passe. Quando ele está no lado direito, ele vai ao fundo do campo sim, mas ele também busca cortar às vezes por dentro, né? Fazer aquela diagonal, aquele facão, buscando a situação favorável ali para o passe e para o arremate. Nessa situação, colocado no setor direito, quando ele faz esse facão, na maior parte das vezes ele arremata para o gol, e o arremate dele é muito bom. Então coloca aí, uma característica interessante do Diego Hernandes é a capacidade de arrematar de fora da área, arremata com
muita eficiência, gente. É um chute certeiro, tá? Que busca às vezes o ângulo ou o canto ali do goleiro, né? É um jogador também que vai muito bem, manda muito bem na bola parada, cobrança de escanteio, de falta também. Então essa é outra boa característica dele, né? É um jogador que tem um drible em velocidade muito eficiente. Não é fácil, não é qualquer um que consegue acionar velocidade para o seu jogo ao mesmo tempo que tem qualidade do drible. É o caso do Diego Hernandes, né? É um jogador que, diante de defesas muito marcadamente cerradas, né? Defesas fortes ali, protegendo, fechando ali a área, o Diego Hernandes também é um jogador interessante porque ele consegue praticar aquele drible que quebra a linha de marcação e acaba aparecendo na cara do gol. Algo muito importante nesse garoto é que, embora muito jovem, ele tem uma eficiência enorme no ataque aos espaços. Ele tem inteligência. Atacar o espaço não significa só olhar ali que tem um espaço. Não, tem que ter inteligência para entender a movimentação e para entender quem é que está portando a bola, né? E ter confiança nesse portador da bola, que ele vai receber a bola se ele tiver uma movimentação interessante ali e aparecer no costado da zaga. Ele é muito bom nisso. E para a idade dele, eu acho que essa é a grande característica do Diego Hernandes. A grande diferença, a capacidade de atacar os espaços não é pouca coisa. Aqui no Brasil, vários atacantes têm dificuldades com isso aí, ele faz isso muito bem, né? Então eu acho que é um jogador que pode ser muito interessante para o Botafogo em teoria, pode render muito, pode ser um belo reforço. Agora, é um jogador que precisa se comprometer um pouco mais com alguns aspectos de marcação. É um jogador também, tá? Em algumas situações ele pode até trabalhar ali um pouco por dentro. Se tiver ali dois pontas muito bons ali no Botafogo para certa partida, você pode colocar até o Diego Hernandes, na minha opinião, pelo corredor central. Ele também manda bem por ali. Não é muito utilizado, mas na minha opinião, ele manda muito bem naquela condução ali pelo corredor central. Agora, como eu disse, precisa se comprometer um pouco mais com a marcação e com aspectos táticos do jogo. Quando isso acontecer, vai ser um jogador ainda melhor para o Botafogo. Agora, de qualquer forma, em teoria, belo reforço para o glorioso esse jogador Diego Hernandes. Tá bom, gente? É isso.